Jéssica? Eu sou formada há 5 anos, né? E assim, desde o primeiro ano da faculdade, né, a gente aprende aprende não, né? Desenvolve esse lado da escuta, né? Que ali, assim como na secretaria, também precisa ter essa escuta, né? Que cada um chega ali com uma realidade, um olhar, uma necessidade, e através da escuta, né, a pessoa pode também, né, falando também da importância da psicoterapia, a pessoa também pode nomear seus sentimentos e ter o autoconhecimento também, né? Porque às vezes a pessoa tem angústia, sente medo também, e às vezes através da fala, né? Só expressando através da fala, ela pode também se conhecer, ter esse cuidado consigo também, né? E sempre conseguindo nomear o sentimento, né? Isso que é importante. É interessante isso que a Jéssica está falando, né, Dirceu? Porque, Dirceu, quando a gente não tem esse signo da fala, a gente pode se complicar, né? É como diz o Lacan, falo, logo existo. Tem gente que não consegue falar. Tem uma alextemia, né? Não consegue expor o sentimento. Isso é muito triste, quando as pessoas não conseguem expressar aquilo que estão sentindo no momento. E por isso que o papel dela como psicóloga também, ela consegue talvez ver as entrelinhas de uma situação para poder acolher. Porque às vezes as pessoas parece com um sentido bastante bem insignificante, e a gente não prescruta um pouquinho acima da situação, né? A sua chegada, ela tem um papel importante. Às vezes sei lá, o padre está aí, eu quero receber uma bênção, mas aí há uma fala por detrás de tudo isso, né? Por que essa bênção? O que está acontecendo? Então, aí, se tem essa oportunidade de poder desenvolver com essa pessoa, ela se sente acolhida. E com isso, ela sai dessa alextemia, que, como dizia, é a coisa mais triste que tem, é você estar diante de uma situação e não saber expressar aquilo que você está vivendo no momento. Que interessante esse termo, tem né, muito Paulo? isso, né? Como é que é? Alextemia. Alextemia. Não conseguir expressar o sentimento. E às vezes acontece com a gente. Acontece. Às vezes fica um pouco nervoso, disperso, alguma situação. E aí, de repente, você não consegue expressar. Mas o que você expressa, muitas vezes, não é o que você gostaria de expressar. Né? É interessante isso, né, Paulo? Porque às vezes você fala uma coisa e, de repente, não era bem aquilo que se iria falar. Por isso que o Freud vai dizer dos atos falhos, né? De repente, você fala uma palavra que você não queria falar, mas era aquela que você queria falar mesmo, né? Por exemplo, uma pessoa pode perguntar para você acha que está bem essa roupa? Não, está bem sim, mas você já falou não. Não, o primeiro já foi afirmado. O primeiro já foi. Então, interessante. Você não tinha alguma chance de ser feliz, né? Acabou-se ali, né? Acabou ali. É interessante muito isso, né, Jéssica? Nessa perspectiva do atendimento e dessa sua experiência profissional, você, por assim dizer, já dá uma direção, né? Dependendo da questão, né, Paulo? Há uma apatia, Paulo, né? Isso. E também uma empatia, né? Você colocar no lugar da pessoa. E você colocar no lugar da pessoa, porque ela, quando tem o processo lá no tribunal, ela, às vezes, eu peço para nomeá-la como perito. Sim. Para que ela possa ouvir as partes e ver o que... Porque às vezes tem um momento crucial no tribunal, porque, eu posso dizer, a gente entrou nesse assunto sem querer, mas nós temos um tribunal aqui em Sorocaba, um tribunal interdiocesano, quer dizer, subentende as dioceses de Jundiaí, que agora tem também o tribunal, Sorocaba, Itapeva, Itapetininga e Registro. Né? Então, nós temos essa província eclesiástica. E normalmente, às vezes, as pessoas têm essa dislexemia. Né? Ela é que nem a dislexia. Né? Porque a dislexia você não consegue ler. E tem a alextemia que você não consegue expressar. E a dislexia tem muitas crianças que têm, né? E não conseguem ir bem na escola e tudo mais. Os pais têm que estar muito atentos a isso. Aí, de repente, vem um casal e tem conflito e às vezes não consegue expressar. E a gente quer saber quem é quem ali, né, nessa situação. Então, papel, a Jéssica ajuda muito nisso para que a gente possa discernir os problemas de casamentos nulos. Porque vocês sabem que nós não temos divórcio, né? Porque divórcio é anulação.
Nós não anulamos o que existiu, nós reconhecemos que esse casamento nunca deveria ter existido. Deus quer abençoar sempre a verdade, o amor, mas se de repente teve situações que outros interesses, né, que uniram-se, e às vezes não é um interesse verdadeiramente do amor. Então aí o papel também dela, isso faz com que a gente tenha um papel mais informativo, né, padre? Assim, da gente poder fazer uma coisa, prestar um serviço melhor para a comunidade. Hoje se fala muito, né, Jéssica, e da questão do acolhimento, né? Então, ela exerce esse trabalho também, né, Paulo? Sim. Enquanto funcionária ali da paróquia, mas também enquanto profissional, né, nesse sentido do acolhimento de diversas situações, né, Jéssica, que ali se apresenta, né, na secretaria, né? Infelizmente, Padre, eu tenho umas coisas assim, quando eu estou no atendimento, às vezes eu vejo que tem uma criança que tem uma certa dificuldade, ou então um adulto, eu acabo encaminhando para ela para que possa fazer um processo terapêutico. Mas há muito preconceito ainda, né? Quem vai a psicólogo parece que é louco, não tem nada a ver. Como é importante a gente se conhecer mais, né? Enquanto nós não nos conhecemos, nós vamos fazer as piores coisas. Então, o processo do autoconhecimento é fundamental. Toda pessoa que não tem um autoconhecimento, ela vive numa depressão, ela vive numa angústia, porque ela não sabe como administrar certos conflitos. Isso faz com que a pessoa esteja dilacerada. Uma pessoa dilacerada, uma pessoa dividida emocionalmente dentro de si mesma, ela não consegue interagir. Porque a gente só consegue interagir na integridade, né? Quando você é íntegro, total, você consegue direcionar-se com a outra pessoa de uma maneira muito serena, muito tranquila, senão a gente fica projetando as mazelas, né? Então, isso ajuda muito. O problema é que as pessoas às vezes não têm, eu diria assim, o tempo financeiro, né? Acaba não sendo prioridade, né? Isso, né? Não é, e acha que... Ou então crianças, né? Eu sempre falo para os pais, não comecem a trazer seus filhos achando que eles são problemas, não. Senão as crianças nascem estigmatizadas, né? Exato, essa é uma criança questão. É criança, deixa ela brincar. E o Piaget dizia isso, né? Deixa as crianças livres que vocês vão se surpreender. Agora, se nós deixamos preso, amarrando e achando que ela é problemática, e às vezes tem pais, o Padre Dirceu, que chega dentro da gente e fala, esse meu filho é um problema, isso aqui é uma coisa assim, mas o que é isso, né? Interessante, Padre Paulo, que você coloca a questão das crianças, né? Deixa elas à vontade, elas vão se descobrir, elas vão se revelar, se manifestar. E aí, então, essa é uma experiência nossa, acredito, né, Jéssica? Muitos pais ficam inseguros de levar as crianças para a igreja, para a missa, sobretudo, né? Porque criança brinca, criança corre, então é um dilema. E aí eu sempre, quando pergunto, eu digo assim, Paulo, a única questão com as crianças é os pais correrem atrás, às vezes, porque eles aprontam, né? Mas elas devem estar. Mas lá na paróquia acontece muito isso. As crianças ficam... Eu sempre digo, pais, deixa elas aí. Elas não vão fazer nada que... Vocês fiquem atentos. Agora, começar a correr adulto atrás de criança, eles não... Como que nós vamos segurar uma criança no banco? É difícil hoje. A missa para eles, até para adultos, é um pouquinho incompreensível, quando não se vive a comunhão, imagine para uma criança. Então, é muito triste isso. A gente precisa fazer essas novas experiências, quebrar uns paradigmas que estão instituídos aí, e a gente fica sofrendo com isso. E a criança acaba reproduzindo aquilo, né, que ela vivencia, porque a criança não consegue verbalizar igual ao adulto. Então, ela vai, seja através de um brincar, ou através de um comportamento meio agressivo, né, mas ela está tentando, reproduzindo também o que ela está sentindo, ela não consegue expressar. Então, ela vai de uma maneira, né, ela vai agir. Nós vamos agora ter